acompanhando, você sabia que muitas pessoas deixam de lado os cuidados com a boca, com os dentes, né? As pessoas às vezes acham que isso não é tão importante. Gente, e é muito. Essa falta de cuidado, por exemplo, contribui para a proliferação de bactérias, cáries, mau hálito e ainda pode causar doenças que afetam outras partes do nosso corpo. Bom, para conversar então com a gente sobre os cuidados com a saúde bucal, eu recebo aqui no estúdio hoje o cirurgião dentista Carlos Cordeiro. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Então, cuidados com a saúde bucal. A gente sempre fala, mas tem pessoas que não levam tão a sério isso, né? E pode causar doenças, se não tivermos esse cuidado, que afetam o nosso corpo todo, como nós dissemos, né, doutor? Exato. Infelizmente, muita gente não liga mesmo para a saúde bucal. Né? E é importante ficar atento, porque a nossa boca faz parte do nosso corpo. Né? A gente tem a mania de não achar isso, né? Mas a mesma bactéria que coloniza a boca, coloniza uma doença periodontal, uma gengivite, ela cai na corrente sanguínea. Né? E a gente sabe que as bactérias presentes na boca, elas têm afinidade por músculos cardíacos, né? E por outras partes do corpo. Então, não só cuidar do dente, cuidar da higiene bucal é cuidar da saúde. Agora, quando nós falamos em cuidados básicos, quais são esses cuidados? É escovação, é fio dental? O que mais inclui aí, doutor? Sim, principalmente escova e fio, né? Hoje se fala muito de enxaguante bucal, mas vamos falar de tratar ele como um facultativo, né? Ele não é obrigatório. Mas a escovação e o fio são indispensáveis. Agora, enxaguante bucal, já que o senhor tocou nesse assunto, tem pessoas que usam todos os dias, talvez nem fazem a escovação direita, achando que o enxaguante bucal vai resolver o problema. Isso é correto? Não, isso é errado. A pessoa pode usar todos os dias, não tem problema, mas ele complementa a escovação e o uso do fio. Né? Então, às vezes a pessoa é meio apressada, quer fazer um bochechozinho com enxaguante e acha que resolveu, porque isso não resolve. Porque a ação do enxaguante, ela é uma ação química, ele é um bactericida. A remoção da placa mecanicamente, ela é feita pela escova e o fio dental. O enxaguante não tem essa função, não. Agora, tem uma periodicidade em que as pessoas podem usar esse enxaguante? Pode usar uma vez por dia. Uma vez por dia. Geralmente, eu particularmente uso antes de dormir. As pessoas podem usar uma, duas por dia, não tem problema nenhum. Agora, creme dental, tem uma diversidade de marcas, de tipos, enfim, no mercado, né? E às vezes as pessoas ficam na dúvida. Quais são os mais indicados? O que as pessoas devem ficar atentas na hora de escolher um creme dental? Sim, eu costumo dizer que o creme dental ideal é o que você usar, porque o ato da escovação que é importante. Né? O creme dental ali, ele é um complemento. Às vezes a gente tem um apelo muito comercial em cima de marcas de creme dental. Sim, muito. Que, na verdade, isso não importa, né? O importante é se a gente usa uma pasta com flúor ou sem flúor, o importante é o ato da escovação, a mecânica ali de remoção de placa. Agora, nós temos muitas pessoas com problemas de sensibilidade nos dentes, né? Na hora de se alimentar, tem até restrição com alguns alimentos, na hora da escovação também tem problemas. Como que esse caso deve ser tratado, doutor? Sim, aí nesse caso já a indicação da pasta correta é importante. Né? Então o dentista tem conhecimento de diferença entre pastas de sensibilidade para indicar melhor. Alguns tratamentos de sensibilidade não vão ser corrigidos só com a pasta. Né? Em caso aí de retração gengival, uma coisa bem avançada, né? A gente precisa fazer tratamentos gengivais, às vezes enxertos gengivais, algumas restaurações, né, na região cervical do dente. Para sensibilidades leves e iniciais, o creme dental vai resolver bem. Né? Mas aí o cirurgião dentista que vai saber indicar. Agora, tem no mercado também muitos cremes dentais que prometem clarear os dentes, né? São branqueadores. Realmente é indicado o uso da pessoa já ir na farmácia, no supermercado e já comprar, ou tem que ter uma orientação nesse caso? É indicado porque, ao meu ver, ele vai causar um clareamento muito leve e nada também que vai chegar a prejudicar o dente. Né? Diferente do clareamento profissional, que a gente faz à base de peróxidos, então ali precisa de uma orientação profissional e também o resultado vai ser muito maior do que comparado a enxaguante ou creme dental clareador, né? Que na verdade eles fazem o dente refletir mais luz
e dá uma impressão de que o dente está clareado. Mas, na verdade, não é o clareamento, Na branqueamento, verdade, não, né? a estrutura do dente não é clareada por creme ou enxaguante. Tá certo. Doutor, o senhor trouxe alguns produtos aqui. Vamos Trouxe, mostrar para vamos os lá. nossos telespectadores? Muita gente tem dúvida, né, gente? Na hora de escovar os dentes, usa a escova de qualquer forma. Eu queria que o senhor mostrasse, por favor, Sim. aqui pra gente. Primeiro, a escova. Sim. Qual que é a dica para escolher Então. uma escova? Tem um truque ou depende do formato da boca? Sim, como eu disse, como a pasta de dente tem um apelo muito comercial, a escova também tem. Né? Cada dia a gente vê escovas mais bonitas, mais tecnológicas, né? Mas eu ainda prefiro o mais simples. Porque aí, quanto mais simples a escova for, menos acúmulo de bactéria vai ter na superfície da escova. O que eu indico é que a ponta da escova seja arredondada, para que não machuque. Como essa aqui, Como né? essa, né? Para a gente não machucar os tecidos moles da boca, bochecha, gengiva e língua. E cerdas macias. Sempre cerdas Sempre, macias. né? Cerdas duras, há um tempo atrás o pessoal usava muito e hoje, graças a Deus, já está em desuso. Porque ela é ruim para a área cervical do dente, que é aquela onde o dente vai chegando ali perto da gengiva, a gente tem um esmalte mais fino ali. E a gengiva também é um tecido muito delicado. Então, quanto mais macio for a escova, é melhor. E o macio não vai machucar, né? Exatamente. Vai fazer o papel de escovar sem machucar. Sim. Tá, e depois de escolhido... ele é importante lembrar que também isso aqui ajuda a limpar a língua, Sim, né? é um Durante o raspador de processo. língua. Mas se a escova não tem isso aqui, a pessoa pode escovar com a cerda. Com a própria escova. Sim. Depois de higienizar o dente, escova a língua? Exato. Ou não tem uma Exato, ordem? não tem uma ordem. As bactérias que estão na língua, elas não são patogênicas, né? Elas não causam problemas. Elas, na verdade, causam mau hálito. Né? Então, é mais um controle da higiene e a litose. Tá certo. Então, escolheu a escova, o creme dental. E na hora de fazer a escovação? Tem gente que pega e começa a fazer assim. Isso, não é bem exatamente. assim, né, doutor? Então, como eu disse, a cerda, ela vai bater aqui na gengiva. Isso vai estimular uma retração da gengiva. Né? E essa atrição mecânica nessa área aqui de encontro gengiva-dente, ela é muito danosa, porque o esmalte aqui é mais fino do que na ponta do dente. Essa superfície de oclusão aqui do dente, a gente tem uma espessura maior de esmalte, justamente pelas forças oclusais. Né? Então, quando a gente atrita aqui... É o mais comum, né? Ver as mais pessoas comum. fazerem isso. Exato. Então, o que a gente tem que fazer é uma escovação do sentido gengivo-dente dessa forma, suave. E começando sempre por aqui, a escovação? Ou não tem uma regra? Uma regra, não. Né? A pessoa, o importante é que ela faça esse movimento da gengiva para o dente em todos os dentes, na parte externa e na parte interna. E na oclusal, a mesma coisa, um sentido de varrer a oclusal, de não de atritar a oclusal. E aqui também, começa na parte interna, de Exato. dentro para fora. De dentro para fora, sempre do sentido gengiva-dente, para evitar que essas cerdas penetrem ali no sulco. O que vai penetrar no sulco gengival é o fio. O fio dental, que a gente já vai falar sobre ele. E aqui na parte inferior, Isso. qual que é a dica? Mesma coisa. A gente vai sair da gengiva, em sentido ao dente, né? Na superfície oclusal, a gente vai fazer uma vassourinha. Nós vamos varrer. Nós vamos deixar as cerdas da escova trabalhar, não a força da nossa mão. É porque tem gente que põe muita força também. Não é isso que vai resolver o problema. Isso não vai resolver. É a forma correta de escovar, então. Sim. E sempre após as refeições. Sempre após as refeições. Agora, e o fio dental? Muita gente tem dúvida também na hora de usar, né? Então, é importante dizer que gengiva não sangra. Né? Se a gengiva está sangrando, tem algo errado. Ou é falta do fio, ou falta de uma limpeza profissional. Pode ser uma placa que está se formando também. Sim, uma placa, um tártaro, uma gengivite. Né? Então, o fio, é importante que a gente entre com o fio e o fio penetra na gengiva. O fio que entra na região de sulco gengival. Né? Então, esse fio, depois, a gente solta uma mão e remove ele pelo lado externo. As pessoas têm mania de entrar com o fio e fazer assim. Por cima, não. Mas isso, o que acontece? A gente perde o controle da força quando entra e quando sai. Né? Então, às vezes, a gente passa o fio assim e ele machuca. Quando a gente sente a dor quando o fio sendo inserido, é porque a gente rompeu a primeira camada de união gengiva com o dente, que é o epitélio juncional. Então, a gente tem que penetrar ele levemente no sulco, até o fio entrar todo sem doer o sulco, sem a gente sentir o estímulo de dor. E é importante fazer algum movimento para as laterais, para remover qualquer acúmulo Aqui de a gente comida? vem, né, curva o fio na superfície do dente à frente,
curva o fio na superfície do dente de ok, trás dos dois lados. e sai o fio pela lateral. E fio dental, a indicação é de uso uma vez, 2 vezes ao dia, sempre após as refeições? Pelo menos 2 vezes ao dia. Né? A escovação a gente preconiza 3 a 4 fios, 1 ou 2 2 vezes ao dia. Aqui na parte superior da mesma forma também, Da né? mesma forma, né? A gente entra com o fio, tomando cuidado com essa pressão, mas o máximo que o fio conseguir penetrar na gengiva, pode ir sem medo, é o ideal. Tá, enxaguante bucal também que você como- trouxe, mas é aquela dica que a gente já passou. Sim. Né? Eu complemento. trato ele como um complemento. Né? Ele é um agente químico, né? Não é um agente mecânico, ele vai controlar mais a litose, né? Algumas bactérias que estão mais em tecido mole do que em tecido duro, né? A bactéria aqui do dente, que são as patogênicas na boca, a gente remove com escovação e fio e complementa com o enxaguante. Agora, eu já vi alguns casos de que o uso excessivo pode provocar uma perda de sensibilidade, né, para sentir gosto de alimentos. Tem a ver? Isso é Exato. mito? Não, tem a ver. Em casos que o enxaguante é à base de clorexidina. Né? Eu costumo receitar esses enxaguantes à base de clorexidina para situações pós-cirúrgicas, que a pessoa vai usar por um determinado período só. Para uso contínuo, a clorexidina ela não é indicada, porque ela realmente tira um pouquinho da sensação gustativa. Tá certo, então todo cuidado no uso desse produto, então, né? Com certeza. Doutor, muito obrigada pelas dicas, viu? Eu que Obrigada por agradeço. aceitar nosso convite, tenho certeza que foram muito valiosas aí para todos os nossos telespectadores. Bom dia. Bom dia, obrigado. Olha só, e depois de conversarmos então sobre saúde bucal, agora nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí. No próximo bloco, o psicólogo Jair Stacanelli vai estar comigo aqui no estúdio para conversar sobre ansiedade e transtorno do pânico. É daqui a pouquinho.